Ok. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência à nossa disciplina. Vamos, então, continuar a nossa matéria, tá certo? Então, no módulo passado, nós falamos, então, sobre a tipificação de micro-organismos, né? Falamos ali sobre agentes, né, de crescimento. E hoje nós vamos, então, falar sobre o contrário disso. Quer dizer, enquanto nos módulos anteriores a gente falou um pouco sobre a parte metabólica e fisiológica, né, dos micro-organismos, e falamos também quais eram os fatores que geravam crescimento, né, nesses indivíduos. A partir de agora, então, a gente vai falar quais são aqueles agentes que promovem o controle desses micro-organismos, tá? Isso pode ser através de uma ação microbioestática, onde você diminui a concentração desses indivíduos e muitas vezes não permite que ele possa se reproduzir, tá certo? Ou por uma ação microbioestática, tá certo? Que é quando, ou microbicida, desculpa, que é quando você faz, então, a morte daquela colônia, onde você estabelece, então, a morte daquele indivíduo, tá certo? Então, esses agentes de controle que nós vamos falar hoje, que nós vamos desde os mais simples até os mais complexos, são substâncias que vão, de alguma forma, gerar ou uma ação microbioestática ou uma ação microbicida nesses indivíduos, tá certo? Pode ser que as duas coisas aconteçam também, tá? Mas aí a gente chama então de ação microbioestática, quer dizer, onde você consegue diminuir a concentração de indivíduos numa colônia sem necessariamente ter que matar, né, gerar a morte de todos os indivíduos, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, vamos falando um pouquinho, o professor vai passando de forma, numa velocidade que a gente consiga entender todas as informações, são muitas informações, e a gente, então, nessa aula de hoje, nessa semana, a gente vai ficar com os agentes químicos, tá? Na próxima semana, então, a gente termina esse assunto falando dos agentes físicos de controle, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Então, primeiro, para que a gente possa, então, falar sobre agentes de controle, a gente tem que entender algumas terminologias, tá? Que a gente começa a partir de agora a utilizar e que são utilizadas de forma comum, né? Por pessoas que não têm um conhecimento técnico, e muitas vezes a gente acaba confundindo esses termos e usando um conceito inadequado, tá? Então, quando a gente fala de higienização, o que a gente está falando é de promover, então, um controle, tá? Que pode ser pela eliminação total desses indivíduos ou parcial desses indivíduos, tá? Através de uma ação que pode ser química ou física, tá? Onde a gente vai eliminar grande parte dos indivíduos presentes naquela substância ou naquela solução, tá? Então, quando a gente fala em indivíduos, a gente está falando de micro-organismos, né? Obviamente. Então, a higienização é um processo onde a gente vai fazer o controle, né, desses micro-organismos, seja por uma ação química ou seja por uma ação física, tá? Então, quando a gente consegue diminuir a concentração de indivíduos, de micro-organismos, sobre uma solução ou sobre uma substância, o que a gente está fazendo é reduzir o risco de patogenicidade desse grupo, tá? Então, você pode ter até um indivíduo extremamente patogênico, mas para que ele possa se desenvolver e para que ele possa gerar, então, essa doença, ele precisa ter uma condição, né? Várias condições, né, adequadas para que ele possa, então, se desenvolver, gerar uma concentração de indivíduos suficiente para gerar a contaminação no indivíduo, tá? Então, é muito comum, mesmo depois do processo de higienização, mesmo depois de um processo de controle por agentes microbiológicos, que você ainda tem uma quantidade pequena de indivíduos daquela espécie no alimento, ou numa superfície, ou numa substância, tá certo? Isso não quer dizer que aquele alimento está contaminado, ou pelo menos que ele está impróprio para consumo. Contaminado ele está, desculpa, mas ele não está, ele está próprio para consumo ou ele não está impróprio para consumo. Por quê? Porque não é a presença só do indivíduo, mas existem outras condições que devem ser observadas para que a gente possa dizer, então, que aquele indivíduo está viável para gerar algum tipo de toxinfecção, algum tipo de doença, né, sobre o alimento, tá certo? Então, a grande parte dos micro-organismos, eles vão estar presentes nos alimentos, porém em condições não favoráveis
para que eles possam desenvolver qualquer tipo de enfermidade ou agravo, tá? Então, quando a gente estabelece que o alimento está próprio para consumo, na maioria das vezes, a gente não está dizendo que ele está estéril, que ele não tem nenhum tipo de micro-organismo, por isso ele está próprio para consumo. Não. Quando a gente diz que um alimento está próprio para consumo, muitas vezes existe ali uma concentração de micro-organismos muito pequena, e que sobre aquelas condições ele não vai conseguir se desenvolver e gerar nenhum tipo de agravo ou enfermidade, tá certo? Então é bem provável que durante o dia a gente faça o consumo de grande parte dos alimentos com uma carga de micro-organismos tão pequena que ela não vai ser suficiente ou ela não vai ser, de alguma forma, eficientemente, vamos dizer assim, patogênica para gerar qualquer tipo de problema ou enfermidade para aquela pessoa que consome, tá certo? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Não é só a presença do micro-organismo no alimento que gera a sua incapacidade de consumo ou gera a sua possibilidade de contaminação, mas é a quantidade de indivíduos presentes que vão gerar essa carga microbiana. Pode ser praticamente irrisória e não gerar nenhum tipo de problema, como pode sim ter uma carga suficiente para gerar qualquer tipo de agravo ou enfermidade para quem consome aquele alimento. Tá certo? Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Então, quando a gente fala em higienização, a gente não está falando de esterilização. A gente está falando que ali existe um processo onde o principal objetivo era reduzir a carga de micro-organismos a uma concentração que seria impossível essa concentração, essa quantidade gerar algum tipo de, ou a possibilidade de se gerar algum tipo de enfermidade ou agravo naquela concentração é muito pequena, tá certo? Mesmo que ali existam ainda indivíduos patógenos, né, ou algum tipo de micro-organismo patogênico, tá? Então, quando a gente fala de contaminação, quando a gente acaba falando, então, de capacidade de consumo de um alimento, a gente está falando, então, de uma carga segura ou uma carga não segura. Mas a presença desse micro-organismo, ela vai existir, tá? Mesmo sendo patogênico ou não. Mas muitas vezes a concentração desses indivíduos é insuficiente para gerar qualquer tipo de dano ou agravo a quem consome, tá bom? Então isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, tá? Porque vários exames que vão ser realizados em alimentos, quando a gente pega uma amostra e leva para o laboratório, a gente vai perceber que existe ali micro-organismos patogênicos. Porém, a concentração desses indivíduos não gera nenhum tipo de problema para o consumo daquele alimento, tá? Então, os exames sempre geram um quantitativo, né, uma quantidade de micro-organismos ali presentes. E a legislação brasileira, que é a RDC 12, ela estabelece qual é o limite para a presença desses micro-organismos, tá? Então, passando desse limite, aí a gente pode dizer que esse alimento está impróprio para consumo. Mas que há presença de micro-organismos patogênicos, mesmo no alimento próprio para consumo, isso vai acontecer também, tá certo? Por tudo aquilo que o professor já explicou, já sendo repetitivo, dizer que a carga é que define, né, o risco do consumo ou não daquele alimento, e não só a presença. Tirando, com exceção a dois micro-organismos, tá? Quais são eles? A salmonela, que só a presença de um indivíduo já gera, então, a inconformidade daquele alimento ou a impossibilidade de consumo daquele alimento, porque a salmonela, ela, além de produzir toxinas, e se ela só produzisse toxinas não teria problema, mas ela também é infectante, então ela pode entrar em uma célula do trato gastrointestinal, parasitar essa célula e gerar novos indivíduos. Então, só uma salmonela já estabelece, então, que aquele alimento está impróprio para consumo. Então, a carga, né, de indivíduos, no caso da salmonela, um só já gera a impossibilidade de consumo do alimento. Tá? Mas são duas exceções, a salmonela e a E. coli. A E. coli também tem a mesma característica. A presença da E. coli no alimento, ela, mesmo que seja um indivíduo só, é difícil da gente contar, mas um indivíduo só, já gera, então, a impossibilidade de consumo daquele alimento. Então, são essas duas exceções. No mais, todos os outros micro-organismos, nós temos um limite de tolerância, tá? Uma carga limite, onde, excedendo essa carga limite, aí o alimento já é considerado impróprio para consumo. Abaixo dessa carga limite, o alimento é considerado próprio para consumo, né?
devido à impossibilidade da quantidade desses indivíduos gerar qualquer tipo de dano ou agravo a quem consome. Beleza? Tranquilo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala, então, de micro-organismos em alimentos, porque não é só a presença, na maioria das vezes, que gera inconformidade, mas sim a quantidade desses indivíduos dentro do alimento, tá bom? Por isso que a higienização já é um procedimento bastante interessante, porque a higienização ela já vai diminuir a carga de micro-organismos até uma concentração que não vai gerar nenhum tipo de risco para quem consome, tá? Então, o processo de higienização, que é um processo mais fácil de ser feito, onde normalmente você utiliza água, pode utilizar também sanitizantes ou agentes de controle químicos, físicos, mas o uso da água, de um detergente, de um sabão, então a gente vai entender que são agentes surfactantes, já diminuem consideravelmente a carga desses indivíduos, gerando a possibilidade do consumo desse alimento ou da possibilidade do manuseio daquele utensílio, daquela estrutura para a produção de alimentos, tá certo? Então, ela não vai zerar, mas ela vai chegar a uma concentração bastante segura para que a gente possa, então, produzir alimentos ou até realizar o consumo de um alimento, tá? A gente chama, então, de níveis suportáveis, né? Uma quantidade limite que acima disso gera a impossibilidade do consumo, abaixo disso gera sim a possibilidade do consumo sem problema algum, tá bom? Então, essa é a nossa ideia sobre higienização. Então, a higienização ela pode ser feita com agentes de controle bastante simplificados, né? Como sabão, detergente, como pode também ser feito com agentes bastante eficientes, como, por exemplo, radiação, né? Uma radiação é um agente físico extremamente eficiente, né? Que vai gerar esterilização daquele alimento. Mas a higienização é um procedimento bastante amplo, que tem como função a diminuição da carga de micro-organismos. Fez isso, ele já de alguma forma vai ajudar bastante no processo de produção de alimentos e na possibilidade de gerar, né, um procedimento seguro para a produção de alimentos. Tá certo? Ok. Limpeza. Limpeza, então, seria o processo mais simples que existe, né? Ele envolve, então, a remoção de resíduos orgânicos ou de sujidades, tá? Então, quando a gente fala de um processo de limpeza, a gente está falando de um processo muito simplificado, onde você não vai ter morte dos micro-organismos, onde você não vai gerar nenhuma ação nem microbicida, que é a morte, nem microbioestática, que seria gerar uma condição não adequada para o crescimento desses micro-organismos. O que a gente está falando é a remoção desses indivíduos da superfície do alimento que a gente estiver trabalhando, que a gente estiver focando, analisando, tá bom? Então, a limpeza seria o procedimento de higiene mais simplificado que existe. Seria realmente a gente tirar substâncias orgânicas e inorgânicas presentes ali naquele alimento ou naquela superfície. Pode ser um utensílio, né? Pode ser um prato, pode ser uma colher, pode ser uma faca, pode ser uma panela, né? Então, quando a gente retira essa matéria orgânica ou inorgânica presente nessa superfície, o que a gente está fazendo é retirar também os micro-organismos, né? Grande parte dos micro-organismos ficam presentes na matéria orgânica ou inorgânica presente na superfície ou no alimento. Então, quando você retira essa substância, né, você retira esse material, você de alguma forma também está retirando os micro-organismos ali presentes, tá? Então, quando a gente fala de limpeza, a gente não está falando de nenhuma ação de morte de micro-organismos ou de inviabilidade dos micro-organismos, tá? O que a gente está falando é de retirada de matéria, né, ou de superfícies que podem alojar ou que podem gerar a presença de micro-organismos, tá? Então, sobre material orgânico ou matéria orgânica, você tem ali condições favoráveis para o crescimento de micro-organismos, mesmo que eles não estejam no alimento. Você normalmente ali tem uma umidade suficiente para que ele possa se desenvolver e muitas vezes existem substratos ali para geração de crescimento, né, de sobrevivência desse micro-organismo. Quando essa sujidade, essa matéria orgânica entra em contato com o alimento, aí ela contamina o alimento e gera o transporte, né, uma via de contato e a via de transmissão do micro-organismo com o alimento, tá? Então, quando a gente retira isso, seja do próprio alimento ou das superfícies onde o alimento vai entrar em contato, ou da mão do próprio manipulador, a gente também está fazendo um processo
de diminuição da carga de micro-organismos. Ou a gente está, então, de alguma forma, eliminando a possibilidade de geração de crescimento ou de contaminação por micro-organismos. Então, lavagem é um processo onde a gente vai utilizar água e detergente ou sabão para que a gente possa fazer a retirada de matéria orgânica e inorgânica, tá? Higienização já é um processo mais profundo. A gente não sabe ainda e não definiu esse processo de higienização, qual agente de controle que vai ser utilizado, se ele é químico ou físico, mas a ideia é fazer uma redução, tá? Que pode chegar até a zero, mas é reduzir a carga de micro-organismos ali presentes naquela superfície, naquela substância ou naquele alimento, tá certo? Então, é ação ou microbiostática ou microbicida. Você vai ou gerar uma condição inadequada para o crescimento daquele micro-organismo, ou você vai matar mesmo aquele micro-organismo. Isso é higienização, tá? E isso reduz a quantidade de indivíduos ali presentes. E limpeza, você só está tirando a matéria orgânica e inorgânica, então o processo é muito mais simplificado, não há nenhum tipo de ação contra o micro-organismo, apenas a retirada da matéria orgânica ou inorgânica ali presente. Tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Tranquilo? Vamos mais um pouquinho à frente. E aí, quando a gente fala, então, de um processo de desinfecção ou sanitização, o que a gente está falando, então, é praticamente a mesma coisa que um processo de higienização, tá? Então, eles são praticamente sinônimos. A gente está falando, então, da ação de um agente de controle que vai gerar diminuição do risco de contaminação daquela superfície, daquele alimento, em relação ao micro-organismo, tá? Então, praticamente são sinônimos a palavra desinfecção, sanitização, sanificação e higienização, tá certo? Então, tecnicamente falando, são praticamente a mesma coisa, são palavras diferentes com o mesmo conceito, tá? Então, quando eu falo, eu vou fazer um processo de higienização, o que a gente está falando é reduzir a carga de micro-organismos, como a gente já falou. Quando eu falo desinfecção e sanificação, o que a gente está falando é a mesma coisa. É um processo que vai diminuir a carga de micro-organismos até ou a eliminação total desses micro-organismos ou uma quantidade de micro-organismos que seja insuficiente para gerar qualquer tipo de intoxicação ou toxinfecção, enfim, qualquer tipo de efeito ou enfermidade ou agravo que gere algum tipo de patogenicidade a quem consome o alimento, tá certo? Independente da virulência desse micro-organismo, se ele é mais tóxico ou menos tóxico. Essa quantidade é insuficiente, né, para gerar qualquer tipo de dano para o indivíduo, tá? Só com as duas exceções, que é a salmonela e a E. coli, onde só a presença já pode gerar danos e agravos bastante significativos, tá bom? Fora isso, a gente, de forma bastante simplificada, ou falando de forma bastante simples, é muito comum a gente estar consumindo bactérias no nosso dia a dia. Todo alimento, mesmo que ele tenha sido já higienizado, sanificado, limpo, né, ainda é possível que existam ali micro-organismos patogênicos em concentrações muito pequenas, que mesmo a gente consumindo esse alimento não vai gerar problema nenhum para a gente. Isso vai acontecer durante todas as refeições, durante todos os dias. A gente vai estar sempre tendo contato com eles, tá? O problema é quando essa concentração, quando essa quantidade, ela é tão superior ou ela se apresenta numa concentração suficiente para gerar qualquer tipo de dano, ou uma infecção, uma intoxicação ou uma toxinfecção, tá certo? E a gente já viu em aulas anteriores a classificação, né? Então esse é o grande problema. Não é o micro-organismo que está ali presente, é o micro-organismo que está numa concentração suficiente para que ele possa gerar toxinas e gerar qualquer dano para o indivíduo que consome o alimento. Ou que ele esteja numa concentração suficiente que quando ele entra em contato com o nosso organismo, ele possa colonizar áreas do nosso organismo e gerar qualquer tipo de dano ou doença para quem consome aquele alimento, tá bom? Então fiquem tranquilos, a gente todos os dias está consumindo alimentos com uma carga de micro-organismos pequena e, portanto, insuficiente para gerar qualquer dano para a gente. Isso é normal. O nosso organismo vai, de alguma forma, se adaptando a essa realidade e gerando o seu processo de defesa. Quanto mais isso acontecer, mais adaptado o organismo do indivíduo estará
para quando, numa concentração muito grande ou numa concentração de risco, tá, daquele micro-organismo, a gente possa ter uma toxinfecção, uma infecção alimentar, uma intoxicação alimentar, certo? Então, o nosso organismo, todos os dias, lida com a eliminação de alguns micro-organismos patogênicos ou com uma concentração baixa de toxinas, mas isso é suficiente para não gerar nenhum tipo de problema, e o nosso organismo tem resistência suficiente e defesas, né, barreiras suficientes para poder resolver isso no nosso dia a dia, tá? O problema é quando isso, já sendo repetitivo, quando isso se excede e essas condições em excesso geram substâncias tóxicas ou agentes contaminantes suficientes para gerar qualquer tipo de dano ou agravo ao indivíduo, tá? Quando a gente fala dano ou agravo, a gente está falando de sintomatologia, pode ser uma dor aguda abdominal, pode ser febre, pode ser um processo inflamatório. Quando a gente fala de patologia ou enfermidade, aí a gente está falando de uma DTA, né, uma doença transmitida pelos alimentos, uma salmonela, uma xingelose, bem, enfim, doenças relacionadas ao agente que cresce desmedidamente no nosso organismo e aí vai gerar, então, algum tipo de doença, tá? Ou pode gerar só uma sintomatologia e rapidamente ser ali eliminada do nosso organismo. Isso também pode acontecer, tá bom? Beleza? Então, vamos mais à frente, tá? Então, foi isso que nós falamos, quer dizer, quando você faz ou o processo de sanificação, ou sanitização, ou desinfecção, ou higienização, o que você está fazendo é agir sobre o micro-organismo ou através de uma ação microbicida ou através de uma ação microbioestática, tá certo? A ação microbicida, ela está relacionada com a morte daqueles indivíduos, tá? Então você vai matar os indivíduos através de algumas características específicas de cada agente de controle, tá? Numa quantidade que pode eliminar todos aqueles indivíduos presentes ali, e aí a gente chama isso de esterilização, ou diminuir a carga desses indivíduos até concentrações que são insuficientes para gerar qualquer tipo de dano, tá? A mesma coisa acontece com a ação microbiostática. Quando esse agente de controle entra em contato com esse micro-organismo, ele não vai matar aquele micro-organismo, mas ele vai gerar um dano à estrutura daquele micro-organismo que vai inibir o crescimento e o desenvolvimento desse micro-organismo. Então, como um micro-organismo, por exemplo, uma bactéria, ele tem um tempo de sobrevida muito pequeno em relação ao nosso, então como ela vive muito pouco tempo, tá? Como ela não vai poder mais se desenvolver e não vai poder mais se reproduzir ou gerar novos descendentes, quando ela morrer, ela de alguma forma vai resolver esse processo, porque ela foi feito um dano tão significativo àquele organismo, que apesar dele não ter vindo a óbito ou não ter morrido, vamos dizer assim, o dano foi tão grave para ele que ele não vai conseguir mais formar novos indivíduos ou até mesmo se desenvolver de tal forma que gere qualquer tipo de problema para aquele indivíduo, né, ou para aquele agente ou para aquele hospedeiro. Então, quando a gente fala de ação microbiostática, não há morte do microorganismo, há apenas um dano bastante significativo naquele indivíduo, onde ele não vai conseguir mais gerar novos descendentes, tá? Ou ele mesmo não vai conseguir se desenvolver ou agir de alguma forma, gerando qualquer tipo de problema àquele hospedeiro. Quer dizer, ele não vai conseguir mais gerar nenhum tipo de toxina, ou ele não vai mais conseguir fazer qualquer ação de parasita, né, sobre alguma célula do organismo. Ele não vai conseguir, então, desenvolver nenhum tipo de dano naquele indivíduo, tá certo? Então, essa é a diferença entre a ação microbicida, que a gente já viu, né? Vocês já conhecem essa terminologia, microbicida e microbiostática. Microbicida, morte. Então, o dano foi tão grande àquele indivíduo que o indivíduo teve a sua ação metabólica completamente desestruturada e aquele indivíduo já não tem mais capacidade de sobreviver. Ação microbiostática, então há um dano significativo naquela estrutura, onde ele não consegue mais desenvolver novos indivíduos. Beleza? Tranquilo? Professor, Qualquer coisa é só perguntar, moçada. professor, Oi, querido. quando a Diga. gente fala de microbicida e
microbiostática é meio que a gente querendo matar alguns micro-organismos, certo? Então, Certo. seria basicamente, por exemplo, o hipoclorito de sódio? Isso. Não. Isso. O que que acontece? Vamos lá. Quando a gente fala de forma geral, né? Ah, ele teve uma ação microbiostática ou microbicida. Na verdade, a gente fala isso de uma forma bastante ampla, sem se prender um pouco ao termo técnico, né? Então, você tem agentes de controle que vão ser agentes de controle com ação microbiostática, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, o álcool, por exemplo, né? O álcool, ele normalmente vai ter uma ação microbioestática. O que é isso? Ele vai gerar um dano ao micro-organismo que não vai levar o micro-organismo à morte, mas ele vai levar esse micro-organismo a um estado de tamanho degradação que ele não vai conseguir mais se multiplicar ou fazer aquilo que ele teria que fazer, que é gerar algum dano a uma célula ou produzir algum tipo de toxina para gerar algum dano. Então, uma ação microbiostática, na verdade, ela não mata o micro-organismo. Ela apenas deixa esse micro-organismo tão degradado que ele não vai conseguir gerar nem novos descendentes, nem fazer aquilo que é a sua função, né? Como a vida de um micro-organismo, seja ele procarioto ou eucarioto, é muito curta em relação, né, enfim, a um ser humano, quando esse indivíduo não tiver mais como, portanto, vier a morrer por condições dele mesmo, não da ação que foi feita, como ele não indivíduos, você para ali, você estanca ali aquela contaminação, tá certo? Então, quando a gente fala de uma de uma quebra e dano naquele indivíduo que você leva à morte daquele indivíduo. De forma geral, levando em consideração isso como observador do ser humano, para a gente é muito parecido, porque o tempo de vida desse indivíduo é tão pequeno e tão curto que essa ação ela aparece, seja por ação microbiostática, num tempo muito parecido, né? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: você tem agentes de controle que geram a morte daquele indivíduo, portanto, ao colocar aquela substância, imediatamente você tem a morte desses indivíduos, ou você tem agentes de controle que, quando em contato com esses micro-organismos, vão gerar então esse dano que não vai ter a morte, mas você não vai ter mais a possibilidade de crescimento, ou não vai ter um ambiente favorável para o crescimento desses micro-organismos. Tá certo? Então, por isso que a gente usa esse conceito de forma bem ampla e de forma prática, elas praticamente se equivalem, mas em termos técnicos a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, por exemplo, a água sanitária ela tem efeito microbicida, ela vai matar os indivíduos. Já o álcool tem uma ação mais microbiostática, tá certo? Isso não quer dizer que o álcool não vai gerar morte de alguns indivíduos, mas a gente está falando de forma geral, tá? Ele vai gerar muito mais dano e não levar à morte do que levar à morte. E o contrário também é verdadeiro no caso do hipoclorito. Ele é muito mais microbicida, quer dizer, ele vai matar lá o micro-organismo, mas também pode gerar em alguns indivíduos uma degradação que não leve à morte, mas uma condição que não é mais favorável para a ação daquele micro-organismo. Daqui a alguns minutos, daqui a alguns segundos, aquele micro-organismo já morreria, né, normalmente, e a ação é tão eficiente uma em relação à outra, tá? Como a gente está falando de micro-organismos e falando numa percepção mais macro, é praticamente a mesma coisa, porque o micro-organismo vive um tempo muito curto. Então, mesmo que ele não morra e ele vá morrer sem se desenvolver, para a gente não é tão perceptível essa diferença. Deu para entender, João? Mas essa é a ideia, tá? Então, ter um agente microbicida ou ter um agente microbiostático, a gente está falando de dois agentes importantes, tá? Porque mesmo que ele não mate, mas ele vai gerar condições para não crescimento daqueles indivíduos. E pelo tempo de ação desses micro-organismos, para nós, de uma forma mais macro, né, para o ser humano, que tem uma perspectiva de tempo totalmente diferente, a ação é praticamente a mesma. Tá certo? Então, mas tecnicamente falando, a gente tem que fazer essa separação.
tá certo? De uma ação microbicida, de uma ação microbiostática, ok? Professor, Oi, não, pode diga, continuar. Camila. Desculpa. Não, pode falar, porque é assim que a aula fica legal. Pode falar, João. Não tem E problema nenhum, quando, não. por exemplo, a gente lavou lá os folhosos, hortaliças com a água sanitária mesmo. Isso. E aí o recomendado é você botar, dissolver essa água sanitária em X ml de água e você limpar. Mas o que E fazer um acontece? enxágue, né? Isso. E se fizer. E se ficar resíduos? Traz algum tipo de consequência para o corpo? E isso que a gente vai falar a partir de agora, João, que é o seguinte: nós temos vários tipos de agentes de controle químico e físico extremamente eficientes, que são altamente microbicidas. Você botou lá, mata tudo, tá certo? Só que, vamos pensar aqui um pouquinho, um micro-organismo é uma célula, certo? Ou até pode ser um indivíduo pluricelular, mas ele é composto de células. Então, se eu mato aquele micro-organismo, eu também tenho condição, sobre essa mesma substância, nesse mesmo contexto, matar células minhas, de um ser humano, do meu tecido do trato gastrointestinal, ou enfim, de qualquer um dos tecidos aonde essa substância pode entrar em contato. Então, o que acontece? A gente tem que ter esse cuidado na cozinha, na produção de alimentos, na indústria, na cozinha da nossa casa, nos restaurantes, onde o nutricionista vai atuar. Por quê? Se eu uso um agente muito eficiente, com alto poder microbicida, e por algum problema eu deixo o resíduo dessa substância no alimento ou em uma superfície onde o alimento vai entrar em contato, eu vou estar de alguma forma também gerando dano ao indivíduo que consome esse alimento. Então, nós vamos na aula de hoje ver bastante substâncias de controle extremamente eficientes. Aí vocês vão perguntar assim, professor, mas por que a gente não usa na cozinha? Aí a resposta é exatamente essa que você, dentro daquela pergunta que você fez. Por que a gente não usa na cozinha? Porque se a gente usasse na cozinha e por algum problema a gente esquecesse de tirar, ou a nossa ação de retirada fosse insuficiente, e você tivesse ali algum tipo ainda de presença dessa substância no alimento, o que a gente ia estar fazendo é gerar dano e agravo a quem consome. Então, o que a gente usa na cozinha? A gente usa agentes de controle muito pouco eficientes. A gente usa agentes de controle baratos, de maior acessibilidade, para que o custo operacional da produção não fique alto demais, né, e torne inviável a produção de alimentos. Mas também, uma das preocupações que a gente tem que ter é usar agentes de controle muito pouco eficientes. E agentes de controle pouco eficientes são hipoclorito de sódio, porque na concentração que a gente usa ela é pouco efetiva. A gente usa álcool, a gente usa sabão, detergente, né? Por quê? Iodo. Por que a gente usa, de forma geral, essas substâncias? E quando a gente quer fazer, por exemplo, a esterilização de equipos do dentista, a gente usa outra substância. Quando a gente quer fazer a higienização de ambientes hospitalares, a gente usa outras substâncias, né? Ninguém usa álcool 70 para fazer isso. Por quê? Porque exatamente isso. O cuidado que a gente tem que ter, se houver alguma presença dessa substância que não foi retirada no processo de higienização, ou sanificação, sanitização, ou desinfecção, isso vai gerar um dano absurdo para quem consome aquele alimento. Tá certo? Então, respondendo a sua pergunta, professor, se a gente usa lá água sanitária no alimento e a gente deixa resíduo, qual é o problema? Essa substância é tão pouco eficiente, nas concentrações que a gente utiliza, elas são relativamente pouco eficientes, que mesmo que haja ali alguma presença, né, ou algum resquício, ou um traço dessa substância, ela quando entrar em contato com o nosso organismo, ela não vai gerar danos tão significativos, tá? Então, uma coisa é você pegar uma garrafa de água sanitária e beber. Isso aí ela vai gerar um dano bastante significativo para o nosso organismo. Outra coisa é você pegar 1 litro de água, botar uma colher de sopa, né? Exagero do professor, mas vamos lá. Pegar uma colher de sopa em 1 litro d'água e fazer essa diluição.
fazer isso diminui muito a ação, né, sanificante, desinfectante dessa substância, que diluída nessa concentração, ela é muito pouco eficiente, tanto para bactérias, micro-organismos, quanto para também qualquer dano para a gente. Por isso, João, todo mundo, a galera toda da turma, o que a gente tem que saber é que nós temos que criar um sistema de barreiras. Então a gente não pode confiar só em uma barreira, só em um sanitizante, tá? Isso é diferente de outras realidades. Então, por exemplo, se eu sou dentista, eu mexo lá com meus equipos, né, com meus utensílios e tudo mais. Acabou aquela consulta ali que eu fiz com o meu paciente, o que eu faço? Eu pego tudo aquilo que eu usei, coloco num recipiente e faço o quê? A esterilização, né? Eu uso uma autoclave, uso algum equipamento que faz a esterilização daquele equipamento. Beleza? Só preciso disso. Depois que eu esterilizei aquele equipamento, eu vou só utilizá-lo quando for fazer uma nova consulta. Ok? Claro, faço uma higienização das mãos, eu jogo ali um álcool 70 e tal, mas para aquele processo, existe só uma barreira, tá? Só uma, vamos dizer assim, atividade de controle, que é extremamente eficiente e que vai possibilitar a segurança da higienização daqueles utensílios e equipamentos. Ok, na cozinha a gente não pode fazer isso. Primeiro, porque a gente aumentaria demais o custo de produção. Você imagina que era a gente pegar todos os pratos que a gente comeu naquele dia, os talheres e panelas e tudo mais, botar numa autoclave, esterilizar, autoclavar ali todos aqueles produtos. Pode ser feito isso? Pode, mas o custo operacional, a quantidade de energia, a quantidade, né, de recursos que eu tenho que ter para fazer aquilo, torna, né, qualquer refeição inviável pelo seu alto custo. Você imagina isso na casa da gente, você imagina isso num restaurante. Você ia ter que ter uma autoclave gigante para fazer tudo isso. E, mais ainda, toda vez que o meu funcionário pegasse nesse prato, toda vez que ele fosse guardar, armazenar de um dia para o outro, ele se recontaminaria. Então, a gente prefere dentro da cozinha, até por a segurança em relação aos manipuladores e à clientela, de vez de usar procedimentos muito eficientes, que geram alta toxicidade, ou alto custo, ou diminuem a acessibilidade desse processo, a gente utiliza procedimentos muito simples e muito pouco eficientes, essa é a grande verdade. Né? São eficientes, mas em relação aos outros, eles são muito menos eficientes, vamos dizer assim. Por isso que a gente tem que fazer o que a gente chama de sistema de barreiras. A gente tem que criar o maior número de barreiras possíveis na produção de um alimento. Então, o que a gente faz lá? Vamos pegar de novo lá a nossa salada, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é a higienização do manipulador, da mão do manipulador, antes de fazer todo o processo. A gente já diminui, já é uma barreira. É eficiente? Não é tanto, mas é uma barreira. Depois, a gente pega e faz um enxágue de cada uma das folhas de salada que a gente vai utilizar naquele dia. É uma barreira eficiente? Não, mas é uma barreira. Depois a gente sanitiza esse produto, né? A gente coloca em água com a solução hipoclorito, vamos dizer assim, e aí a gente também considera isso como uma barreira. É eficiente? É, mas não é tão eficiente como as demais e as outras tantas que a gente vai falar. Ah, professor, então por que a gente está usando se é pouco eficiente? Porque se a gente usar várias vezes, várias barreiras ineficientes, a gente acaba tornando o processo eficiente. Deu para perceber? Então, ao invés da gente utilizar, por exemplo, um peróxido, peróxidos, né, o grupo dos peróxidos, são agentes de controle extremamente eficientes. Por que a gente não usa então, professor? Usava só uma vez e resolvia. Mas se a gente não conseguir retirar 100% desse peróxido da folha de alface, se uma pessoa consumir uma folha de alface, ela pode vir a morrer. Então, o que fazer, professor? Deixar de lado os agentes de controle extremamente eficientes e, portanto, muito tóxicos, usar agentes de controle pouco eficientes, portanto, de baixa toxicidade, e repetir essas barreiras várias vezes. Fazer várias barreiras durante esse processo, pouco eficientes, mas quando somadas e feitas de forma correta, geram um processo eficiente. Deu para perceber, moçada? Tranquilo? Essa é a tônica do processo de higienização e sanificação na produção de alimentos. Quanto mais barreiras a gente criar, mesmo que elas sejam de
pouca eficiência ou baixa efetividade. Quando somadas ao processo, a gente gera, então, um processo seguro, ok? A gente não fica dependente só de uma ação ou de duas, a gente vai gerar várias. Quais, professor? A limpeza das mãos constante, a utilização de álcool 70 nas mãos, o uso de máscara, o uso de luvas, a higienização, a prévia higienização e limpeza dos alimentos, das embalagens, que a gente já falou em aulas anteriores. Tudo isso, quando somado, são ações pouco efetivas ou pouco eficientes, mas quando somadas dentro de um processo, né, dentro de um procedimento de produção de alimentos, isso vai gerar o que a gente chama de segurança alimentar. Isso vai gerar o que a gente chama, então, de produção segura, ok? Porque se a gente bobear em qualquer uma delas, a gente não vai gerar uma substância altamente tóxica para quem consumir, tá? Ou a gente não vai estar gerando também dano ao manipulador, que a gente também tem que pensar nisso. Quando um manipulador utiliza um produto muito tóxico para fazer higienização, a gente também está fazendo com que ele corra risco. Então você imagina, aquela pessoa que está produzindo alimentos ali, se ela estiver mexendo com produtos muito fortes, ela não vai conseguir ter uma qualidade de vida e a chance dela se intoxicar é muito grande. Então, por isso, na cozinha, por incrível que pareça, a gente vai utilizar os produtos menos eficientes. Mas pensando nisso que o professor está falando, essa baixa efetividade, quando somada a outros procedimentos de baixa efetividade, geram ao final desse processo um processo altamente seguro, ok? Porque várias barreiras foram desenvolvidas, gerando assim uma. Se uma não resolve, a outra vai resolver. Se essas duas anteriores não deram certo, a terceira vai dar certo. E aí a gente acaba, de alguma forma, gerando o que a gente chama de um sistema de barreiras, né? E quanto mais barreiras a gente criar para o crescimento de micro-organismos e o desenvolvimento de micro-organismos, melhor será para a produção de alimentos, mais seguro será aquele alimento no final do processo. Deu para entender? Tranquilo? Então, respondendo a sua pergunta, se eu deixo algum resíduo ali de água sanitária ou de hipoclorito de sódio, o que está acontecendo é que aquela concentração é tão pequena que se eu consumo aquele alimento com uma carga dessa substância, mesmo que ela gere algum tipo de desconforto em termos de paladar, ou até mesmo pode gerar algum tipo de desconforto abdominal, aquele desconforto não é suficiente para gerar nenhum tipo de agravo ou dano químico naquele indivíduo, tá certo? Que consumiu o alimento. Então, naquele dia, ele pode até ter um certo desconforto, mas aquilo ali vai ser rapidamente neutralizado pelo seu organismo sem problemas significativos, tá? Agora, é aquilo que a gente falou, você já tomar uma garrafa de água sanitária e a pessoa tem que ir direto para o hospital, porque a concentração ali de hipoclorito é muito alta. E sobre essa concentração, vamos dizer assim, o efeito desse agente de controle é extremamente eficiente, tá? Sobre as concentrações que a gente vai utilizar para fazer a sanitização de alimentos ou a higienização de alimentos, aí a concentração é muito pequena, gera uma certa eficiência, mas quando em contato com o ser humano não gera nenhum tipo de dano significativo. Beleza? Deu para entender, moçada? Qualquer coisa é só perguntar ao professor. Tenta ser aí mais claro, né? Tenta passar essa informação de forma mais clara. Mas seria basicamente isso, quer dizer, a gente vai usar na cozinha os menos eficientes, tá? Então, quando a pessoa quer lá num centro cirúrgico, numa UTI, dificilmente você vai ver a pessoa passando ali num pano com água sanitária diluída, tá certo? Ninguém vai estar usando ali na mão para fazer uma cirurgia álcool 70, tá? Então, eles vão utilizar substâncias muito mais efetivas e eficientes, porque o objetivo é uma outra coisa, né? É você diminuir ou ter uma ação microbicida extremamente efetiva, microbistática muito efetiva. Às vezes até mais microbicida do que microbistática, né? No nosso caso, se a gente faz uma coisa como essa, a gente está correndo um risco gigante de contaminar o meu próprio manipulador, né? O cara está ali cozinhando, está lavando, está fazendo isso, está pegando no alimento e tudo mais, olha a chance dele ser contaminado também. Né? Se você vai lá num centro cirúrgico, está todo mundo de máscara, de capote, fazendo a higienização com uma quantidade grande
de EPIs, né? E na cozinha, a gente usa aqueles mais básicos e simples. Por quê? Porque os produtos que a gente está utilizando são pouco eficientes. Mas um conjunto de ações gera eficiência do processo. Por isso que a partir de agora, até o final da nossa disciplina, a gente vai falar sempre na constante lavagem das mãos, no constante uso do álcool 70, no constante uso de máscaras, de toucas, de luvas, justamente porque existe uma baixa efetividade desse processo. Se a gente fizer tudo isso junto, a gente faz então um processo mais eficiente. Gera uma possibilidade de maior segurança na produção desses alimentos. Beleza? E aí a gente, de alguma forma, não expõe o nosso manipulador e o nosso consumidor também a qualquer tipo de risco no consumo desse tipo de alimentos. Beleza? Tranquilo? Então seria basicamente essa a ideia. E a gente vai comprovar isso no decorrer da nossa aula de hoje, quando a gente for conversando, né, com vocês sobre a ação de cada um dos agentes de controle químicos, que nós vamos falar, das famílias que nós vamos falar, tá certo? Então, quando a gente fala de agente de controle biológico, né, ou microbiano, mas hoje a palavra microbiano ela já caiu em desuso. Ela não está errada, tá? Mas ela já caiu em desuso. A gente fala então de agente de controle biológico, tá? Mas não está errado, mas tudo bem. E aí ele pode ser um agente de controle físico ou químico. Nós na aula de hoje vamos falar de agentes de controle químico, tá? Agentes de controle químico. E na próxima aula a gente vai falar de agentes de controle físicos, tá? Então vamos nas famílias dos agentes de controle químico na nossa aula de hoje. Então, como é que eles vão agir sobre esse micro-organismo? E quais são as condições mais favoráveis para a ação dessas substâncias? Então, primeira coisa, quanto menos matéria orgânica estranha ao alimento eu tiver, mais a ação, mais eficiente será a ação desse agente de controle. Tá? Então, por isso, a gente pede sempre para fazer a lavagem, a limpeza do alimento antes de usar. Então, a gente faz a limpeza da embalagem, a gente faz a limpeza do próprio alimento antes de sanitizar, antes de fazer qualquer tipo de procedimento. Por quê? Quanto menor matéria orgânica externa ao alimento eu tiver, mais eficiente será a ação do meu agente de controle. Tá certo? Então, por isso, a limpeza de embalagens, a higienização das mãos, né, a limpeza, né, das folhas, da própria fruta, e depois eu faço a sanitização. Justamente por isso. Quanto menos matéria orgânica estranha ao alimento ou ao procedimento eu tiver ali durante a ação do agente de controle, mais eficiente será o meu agente de controle. Beleza? Por isso que você, antes de pegar a folha e colocar para sanitizar, né, no hipoclorito, eu faço o quê? Eu faço a retirada de sujidades. Eu coloco folha a folha na água corrente para tirar o quê? Matéria orgânica. Tirar poeira, sujidades, justamente para que elas saiam. E quando em ação do agente de controle, que é o hipoclorito de sódio, você já não tem essa matéria orgânica ali, tá certo? Então, você aumenta a efetividade do agente de controle. Outra coisa, ambientes quentes e levemente ácidos aumentam, de forma geral, a eficiência do agente de controle, tá certo? Então, se tiver uma água um pouco mais quente, se você tiver um meio um pouquinho mais ácido, normalmente os agentes de controle vão agir mais rapidamente, tá? Então, essas substâncias, elas são, vamos dizer assim, mediadas pela temperatura, pelo aumento da temperatura e pela diminuição de pH do meio, tá? Então, isso faz com que você tenha uma maior efetividade da ação desses agentes de controle, tá bom? Isso é uma coisa para ser observada. Bactérias gram-positivas são mais resistentes aos agentes físicos. Então, quando a gente tem lá uma possibilidade, a gente, de alguma forma, entende que aquele alimento pode ter uma maior concentração de bactérias gram-positivas, os agentes físicos, tá, são menos eficientes, tá? E nas gram-negativas, são mais resistentes aos agentes químicos. Só que isso aí não tem muito como a gente saber, porque a gente teria que fazer uma análise prévia para saber qual a carga e quais são os micro-organismos ali presentes, para que você possa ter, então, essa análise, né, e ter essa informação. Como a gente não vai ter isso, a gente vai utilizar tanto agentes físicos quanto agentes químicos, em concentrações que sejam seguras,
mas respeitando essas concentrações, justamente para que a gente possa ter maior efetividade desse processo, tá certo? Então, quando a gente consegue combinar tanto agentes de controle físicos quanto agentes de controles químicos, a gente consegue, então, pegar todos os tipos de micro-organismos, tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas, tá? Então, essa é uma observação, mas que, de maneira prática, a gente não consegue fazer isso lá na nossa cozinha, lá na nossa indústria, enfim. Então, a gente tem que agir com o maior número de barreiras possíveis, como o professor falou. Então, agir com agentes físicos e agir com agentes químicos. Né? Agentes físicos, radiação, temperatura. Né? Então, a gente fazendo todas essas barreiras, tá? Criando, né, esse conjunto de barreiras, a gente vai, então, agir tanto em bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. A gente vai ter barreiras tanto com agentes de controle físicos, como com agentes de controles químicos. E aí a gente consegue fazer, então, esse processo tanto efetivo e eficiente para gram-positivas quanto gram-negativas. Tá bom? Então, essa é uma observação que, na prática, nos diz que eu tenho que usar de forma conjunta agentes químicos e agentes físicos no mesmo procedimento, para que eu possa ter uma eficiência maior nesse processo. Beleza? Então, gram-positivas são mais resistentes a agentes físicos e grãs negativas são mais resistentes aos agentes químicos. E como pode ser esse dano? Como é que a gente vai, de alguma forma, observar esse dano nos micro-organismos? Né? Então, primeiro, grande parte desses agentes químicos ou físicos vão gerar dano em membrana citoplasmática. Então, eles vão gerar ali uma quebra, né, na camada de fosfolipídios do citoplasma, ali, da membrana citoplasmática. Com essa ruptura dessa membrana, você tem uma apopsia da célula, você tem, então, a quebra dessa célula, e aí você tem, então, o material intracelular sendo lançado no meio extracelular, e vice-versa. Substâncias extracelulares entrando na célula, promovendo, em grande parte das vezes, se não em todas as vezes, uma ação microbicida nesse indivíduo. Esse indivíduo vai morrer, ele não vai conseguir reparar esse dano de forma suficiente a gerar a sobrevida desse indivíduo. Tá? Então, grande parte dos agentes de controle que fazem a quebra da membrana plasmática, né, que promovem a permeabilidade da membrana plasmática, ou a ruptura da membrana, ou um dano em algum momento onde gera, né, a permeabilidade dessa membrana, o que a gente está falando é provavelmente de uma ação microbicida, a gente está falando da morte desses indivíduos. Eles não vão conseguir reparar esse dano de forma suficiente a continuar sobrevivendo, tá? Então vai ter ali mistura de material genético, as estruturas e organelas ali vão ser também deterioradas, porque elas são compostas pelo mesmo material que o citoplasma. Então você tem ali muito provavelmente, em quase 100% dos casos, para não errar, né, a morte em uma ação microbicida. Então, agentes de controle, sejam eles químicos ou físicos, que conseguem alterar a permeabilidade da membrana plasmática, a gente está falando aí de agentes extremamente eficientes, que vão gerar a morte desses micro-organismos, que em concentração muito alta vão gerar aí uma esterilização do processo. Mas que, quando em contato com o ser humano, essas concentrações também vão gerar a mesma coisa nas células humanas. Portanto, o grau de toxicidade de uma substância como essa para o ser humano é muito alto. Tá? Então a gente tem que evitar. A gente pode utilizar em outros momentos, mas na produção diária de alimentos a gente deve evitar essas substâncias para não gerar nenhum tipo de problema a quem manipula, nem a quem consome esse alimento. Tá? Danos de proteínas e ácidos nucleicos. Você tem desde a alteração da funcionalidade proteica, que pode gerar uma ação microbicida, como também pode gerar uma ação microbiostática. Então, aquela organela já não consegue mais produzir substâncias, ou o DNA ele não consegue mais se reproduzir, né, se transcrever ou, de alguma forma, gerar uma nova fita. Então, isso muitas vezes não gera a morte desse indivíduo, mas não vai gerar condições favoráveis para que ele possa se desenvolver e se multiplicar. Tá? Rompimento de pontes de hidrogênio ou ligações covalentes vão alterar, muitas vezes, o posicionamento espacial de algumas proteínas, né, de algumas substâncias. E isso promove o que a gente chama de desnaturação.
pode levar à morte do indivíduo, mas na sua grande maioria vai gerar só uma ação microbiostática. Não vai permitir mais que ele gere toxicidades ou substâncias tóxicas, ou impedir que ele possa se multiplicar ou se desenvolver, tá certo? Então, não vai levar à morte daquele indivíduo, mas vai gerar condições não favoráveis para que ele possa se desenvolver. Inativação enzimática também pode gerar morte desses indivíduos ou pode gerar uma ineficiência no sistema metabólico desses micro-organismos, fazendo com que eles não morram, mas impossibilite que esses indivíduos se desenvolvam de forma adequada. Então, isso pode gerar a produção de indivíduos inativos ou inoperantes, ou até mesmo não gerar possibilidade de crescimento de outros indivíduos. Que para a gente, como o tempo de vida desses indivíduos é muito pequeno, de forma macro, num olhar mais humano da coisa, é praticamente a mesma coisa. Tanto a ação microbicida quanto a microbiostática, como a gente já conversou anteriormente. Ok? Então vamos lá. Então vamos falar aí sobre os saneantes químicos ou agentes de controles químicos e suas famílias, tá? Então a gente vai falar de cada um deles ainda na aula de hoje. Então olha lá. Agentes de superfície, nós temos os ácidos orgânicos, família do álcool, os compostos quaternários de amônia, os compostos fenólicos, os halógenos, halogênios, tá? Os metais pesados, os aldeídos, os químios esterilizantes e os agentes oxidantes, tá certo? Então são aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 famílias que podem ser utilizadas para, mas que, como o professor falou, a gente vai dar preferência na cozinha aos menos eficientes e deixar os mais eficientes para usos hospitalares, clínicos, né? Aonde o processo de esterilização ou o processo ação microbicida, ela é mais indicada e mais, vamos dizer assim, geram melhores resultados. No nosso caso, devido à ação e o contato muito direto de manipuladores e de clientes, a gente tende a usar produtos menos eficientes, tá? Menos tóxicos, vamos dizer assim, mais acessíveis. Então vamos lá. Primeira família de agentes de controle químico. Os agentes de superfície ou substâncias sulfactantes, tá? E aí a gente está falando de quê? A gente está falando de detergente e sabão. Então o que o detergente e o sabão faz? O detergente e o sabão são substâncias, né, que a gente chama de moléculas que formam micelas, tá? Ou elas vão de alguma forma gerar o que a gente chama de diminuição da tensão entre as moléculas. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Toda vez que eu uso um detergente, toda vez que eu uso uma substância sulfactante, detergente ou sabão, o que a gente vai fazer é formar uma película sobre a matéria orgânica, sobre a sujeira. E essa película, após o processo de fricção, ela vai ser retirada com a presença de água. Então, o detergente e o sabão não matam micro-organismos. O detergente e o sabão não têm ação microbiostática. O detergente e o sabão não têm nenhuma ação, nem microbicida, nem microbiostática. Então, por que a gente usa, professor? Porque eles facilitam a retirada, que a gente chama de degermação, de matéria orgânica da nossa mão. Eles promovem um processo de limpeza e higienização adequado, onde eles tiram a matéria orgânica e a matéria inorgânica presente naquela superfície, naquele alimento ou nos tecidos. O que isso vai fazer? Se o micro-organismo está associado a essa matéria orgânica e inorgânica, eu faço também, de forma concomitante, a retirada desse micro-organismo. Então, toda vez que se fala, olha, é interessante você lavar as mãos para que você possa gerar menor contaminação pela Covid. O que você está fazendo? Você não está matando ali o vírus, você não está fazendo nada mais do que retirar a sujeira onde há a possibilidade da presença desse vírus e, com o processo de sulfactante dos agentes e a água, você tem então a retirada dessa matéria orgânica, dessa matéria inorgânica da superfície. E com ele vai lá o vírus, vai a bactéria, vai o protozoário, vai o verme, porque normalmente eles vão estar associados à matéria orgânica. Beleza? Então é uma ação muito simples,
são produtos muito pouco efetivos, quando a gente fala de ação microbiostática e ação microbicida, até porque eles não têm nenhuma delas, como a gente já acabou de falar, mas você tem aí uma ação bastante efetiva no resultado, porque ao retirar essa matéria orgânica, você está retirando os micro-organismos. Por isso, eles são pouco efetivos, mas são bastante eficientes. Então, eles não matam micro-organismos, mas no final do processo, você tem uma ação de redução da carga microbiana muito grande devido à ação surfactante desses produtos. Beleza? Se alguém não entendeu aí, moçada, é só perguntar que o professor volta à explicação. Então, nesse slide a gente consegue ver isso bem, de forma bastante clara. Vamos pensar que esse marronzinho mais escuro é, por exemplo, um prato, ou uma panela, um fundo de uma panela. E que esse laranja, né, seja uma matéria orgânica, cheia de bactérias, cheia de micro-organismos ali dentro, né, de vírus e tudo mais. Quando eu coloco ali água e sabão, ou água e detergente, o que vai acontecer é você ter uma formação de uma película, tá? E com a presença de água, você tem então um deslocamento dessa matéria e um enxágue dessa matéria. Quer dizer, essa matéria orgânica ela vai sair pelo ralo, ela vai sair com a água que você está jogando. Com isso, você retira os micro-organismos. Com isso, apesar de você não ter matado ou ter feito qualquer tipo de dano à estrutura desse micro-organismo, a ação ela vai ser muito efetiva, porque ela vai retirar esses indivíduos daquele local, utilizando apenas detergente e sabão, fazendo apenas a diminuição da tensão, né, existente entre as moléculas da superfície e da matéria orgânica, fazendo com que ela seja retirada pelo enxágue, só pela presença da água. Tá? Então, a ação de sabão, de sabões e de detergentes está relacionada basicamente à remoção mecânica, né, de micro-organismos aderidos à gordura e matéria orgânica. Tá? Só isso, basicamente é isso. Então, toda vez que eu uso um detergente, toda vez que eu uso um sabão, eu não vou estar matando micro-organismos, nem vírus, nem protozoários, nem vermes. O que eu vou estar fazendo é expulsando esses indivíduos dali e retirando e levando para outro local, tá certo? Por isso, quando a gente fala de efetividade do detergente e do sabão é muito grande, mas quando a gente fala de eficiência é muito baixa, porque ele serve para aquilo que ele está sendo colocado, mas ele não mata e nem promove nenhum tipo de dano ao micro-organismo que ali estiver. Tá certo? Deu para entender a diferença entre eficiência e efetividade? Efetividade é aquilo que a gente espera do produto, que ele seja, que ele retire a carga de micro-organismos. E eficiência é o quanto ele mata ou o quanto ele, de alguma forma, promove degradação naquele indivíduo. No caso do sabão e do detergente, ele não causa nenhum tipo de dano nem morte no micro-organismo. Ele só vai fazer aquilo que se espera dele, que é retirar, diminuir a carga de micro-organismo, por ação mecânica, por ação basicamente gravitacional. Beleza? Primeira família, agentes sulfactantes, né? Ou também chamados de agentes de superfície, sabão e detergente, tá certo? São os sabonáceos e os detergentes. E existem vários, mas basicamente eles agem da mesma forma. Ok? Tranquilo? Vamos para o segundo grupo. Ácidos orgânicos, tá? Então são chamados também na química de ácidos fracos, né? Os ácidos orgânicos são ácidos fracos. Então são ácidos de pouca ação. O pH deles não é tão baixo como os demais, tá? E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter a quebra, né, ou o que a gente chama de hidrólise lipídica. Então a gente vai ter uma degradação da camada externa ali do citoplasma, né, quando eles tiverem contato com bactérias e micro-organismos. Então o dano está muito mais relacionado ali com a membrana citoplasmática, né, com a camada de fosfolipídios. Ok. Desses, a gente citou aqui o ácido acético, o ácido bórico e o ácido cítrico. Vamos dar uma olhadinha qual é a ação de cada um deles e como eles promovem, então, essa ação. Tá? Ácido acético. O ácido acético puro é extremamente eficiente. Ele vai gerar morte e degradação de todos os micro-organismos que estiverem ali presentes. Tá? Então, se eu pegar uma substância de ácido acético pura e colocar sobre um micro-organismo, eu vou ter a ação microbicida muito efetiva desse agente. Só que o ácido acético que a gente usa no vinagre,
Concorda comigo? A gente usa o vinagre como um agente de controle. Só que a gente usa o vinagre numa concentração de ácido acético ali dentro de 5%, tá? Então, de 1 litro que você tem ali, só 5% é ácido acético. Então, a gente já tem esse ácido acético bastante diluído. Sobre essas condições, que é aquela do vinagre, tá? O líquido que está ali na embalagem de vinagre, você tem uma boa ação bacterostática, tá? Então, se você pegar um vinagre e jogar em cima de um alimento, aonde o vinagre bater, você vai ter ali um dano gerado ao micro-organismo que vai levá-lo à impossibilidade de crescimento e desenvolvimento. Portanto, ele tem uma certa efetividade, tá certo? Porém, se eu pego esse vinagre e diluo em água, aí de 5% ele já vai passar por uma concentração muito menor. Vocês vão concordar comigo. Então ele já vai passar por uma concentração muito menor. Diluir em água, ele já, né, como o próprio nome já diz, diluição, quer dizer diminuição da concentração do princípio ativo. O ácido acético mais diluído do que 5%, ele tem baixíssima efetividade, tá? Então, para eliminar micro-organismos em alimentos, o que é efetivo é o vinagre dentro da garrafa a 5%. Ele não vai gerar dano para quem manipula, eu não vou queimar a minha mão, ou vou ter algum tipo de problema com a minha mão, e ele ainda é bastante efetivo com uma ação bacteriostática. Porém, se eu diluir isso em água, quer dizer, pegar uma colher e botar em 1 litro d'água ou 100 ml de água, seja lá o que for, aí eu já diminuo isso, chegando até baixíssima efetividade dessa ação, tá? Então, quando eu pego, por exemplo, um vindalho, pego para fazer um tempero de um alimento e coloco junto com outras substâncias do vinagre, aí você pode ter certeza que a ação bacteriostática dele é bastante menor, porque ela foi feito um processo de diluição, tá certo? Mas também eu posso pegar no vinagre, eu posso, enfim, manusear esse produto que eu também não vou ter dano nenhum, tá bom? Então, isso a gente tem que levar em consideração. Então, o vinagre dentro da embalagem, uma concentração de 5% ou mais, ele é bastante efetivo. Ele, fora da embalagem, diluído com água ou outras substâncias, ele perde bastante a sua efetividade, porque aí a concentração de vinagre naquela substância diminui bastante. Tá certo? Então, a efetividade dele é cada vez menor, quanto mais diluído ele estiver. Porém, a sua toxicidade também é menor e a sua capacidade de gerar qualquer dano ao manipulador também é menor, tá bom? Então, professor, não é para usar vinagre? Não, é para usar, mas lembre-se que não só usar o vinagre. Eu tenho que ter outras barreiras, como a lavagem das mãos, máscara, touca, higienização das mãos, higienização do próprio produto, das embalagens, justamente para que a gente possa ter um processo efetivo, já que as barreiras que eu estou utilizando são de baixa efetividade. Ácido bórico, esse não, esse é bastante forte. O ácido bórico, que é utilizado, por exemplo, para fazer limpeza na indústria de equipamentos, desincrustar gorduras e tudo mais, né? Então aqueles produtos utilizados para limpa forno, limpa fogão, vão ter bastante ácido bórico na sua concentração. Mas também se cair na pele da pessoa queima, se bater no olho cega. Então esses produtos a gente deve utilizar só em último caso para fazer uma limpeza pesada. No dia a dia a gente não usa ácido bórico, a gente usa o quê? Usa vinagre, ácido acético. Possui alto grau de toxicidade, como a gente falou. Para usar esse tipo de ácido, a gente tem que, então, todo próprio e está tudo paramentado para que você não tenha nenhum tipo de problema com o uso dessa substância, tá certo? Então, ácido bórico é muito eficiente, mas na cozinha a gente tem que ter cuidado, porque ele pode gerar dano e agravo aos manipuladores e, se ficar no alimento, vai matar quem consome. Então, esse é um problema que a gente tem que ter. Mas tem bastante ação bacteriostática, por quê? Porque ele vai gerar problema nas estruturas onde você tem fosfolipídios. E aí vai gerar dano e muitas vezes morte, né? Então, todo ácido orgânico vai agir sobre essa camada de fosfolipídios, tá? Então, vai gerar algum tipo de abertura, maior permeabilidade, ou vai gerar ali algum tipo de dano que vai impedir que entrem substâncias, que saiam substâncias. Então, isso, de alguma forma, gera morte ou gera um dano bastante significativo na célula do micro-organismo. Então, esses ácidos orgânicos vão gerar essa
esse aumento, o rompimento da célula, o aumento da permeabilidade, gerando até a apopsia mesmo da célula, né? A ruptura da célula, e aí todo o material genético vai se espalhar no meio extracelular e as substâncias extracelulares vão entrar na célula, né? Fazendo com que haja em grande parte das vezes, a morte desses indivíduos. Ácido cítrico, então aquele que a gente tem no limão, por exemplo, né? O limão é eficiente. Então o ácido cítrico, ele é muito pouco, tá? Por quê? Porque ele não vai gerar dano nas fosfolipídios, nas concentrações que tem lá na concentração é muito pequena. Por isso, a possibilidade tem como para quem manipula. Ser efetivo. Tá travando aí, moçada? Quando se usa, então, a efetividade de ação, seja microbiocida ou microestática, desse agente é muito pequeno. Por quê? Porque a concentração de ácido cítrico presente na fruta não é para gerar dano significativo aos micro-organismos. Se eu pegar, óbvio, um ácido cítrico do laboratório que está sobre um microorganismo, né? Tem uma ação microbicida e ação microbiostática. Mas, como esse ácido cítrico está diluído nas frutas e a concentração é muito pequena numa fruta, numa laranja, num limão, enfim, numa outra substância, o que vai acontecer? Essa concentração de ácido cítrico é insuficiente para gerar qualquer tipo de morte nos micro-organismos, porque elas vão fazer só o que a gente chama de quelagem de metais, ou íons metálicos. Elas vão formar uma capa sobre o ferro, o cobre, sobre íons metálicos, e impedir que eles possam entrar na célula, através das proteínas seletivas, né, das células. Então isso muitas vezes gera uma inanição para a célula. Ela não vai conseguir absorver microelementos ali naquele momento. Mas não tem nenhum dano de camada, não vai ter dano nenhum de estrutura. Então, o ácido cítrico ele é muito pouco efetivo para morte e dano de micro-organismos. Então, aquelas pessoas que pegam um limão e jogam num alimento pensando que estão matando as bactérias, a chance de morte de uma bactéria numa ação como essa é muito pequena. Justamente porque a concentração de ácido cítrico presente nas frutas não gera toxicidade para esses indivíduos nem para a gente. Por isso a gente pode utilizar. Agora, se você fizer isso e outras barreiras juntas, aí o processo fica mais efetivo, aí a gente está tendo uma maior segurança. Mas usar o limão como única fonte de controle de micro-organismos é muito pouco eficiente, porque a concentração de ácido cítrico presente numa laranja, num limão, é muito pouco para gerar qualquer tipo de dano a um micro-organismo. Tá bom? Gera, mas é muito pouco. Tanto que também não gera tanto dano para a gente. A gente pode manipular e fazer sem problema algum. Então, esse processo de quelação nada mais é do que esse ácido orgânico aderindo, né, envolvendo o íon metálico. Isso aumenta o tamanho desse íon metálico e impede que ele entre na célula da bactéria. Então, a gente vai matar a bactéria de fome em relação a íons metálicos. Porém, as bactérias não só consomem isso. Esses íons metálicos são importantes para ações de coenzimas dentro da célula bacteriana. Mas sem eles ela pode sobreviver. Isso vai gerar um dano leve, né? E pode agir uma ação, gerar uma ação bacteristática. Mas é muito pequeno e muito leve, que vai gerar uma ação muito pouco efetiva. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para outro. A família do álcool, né? Então, ele é um pouco mais efetivo do que tudo isso que a gente falou, mas em relação aos demais, ele tem baixa efetividade. Então, ele mata bactérias e fungos, né? Tanto bolores quanto leveduras, mas ele não vai ter muita ação nem em vírus, né? Nem também em esporos, porque ele tem baixa efetividade. E o que ele faz? Ele faz desnaturação de proteínas. Ele promove, então, a retirada de matéria, principalmente gordura, tá? Porque ele se liga à gordura e faz a retirada.
muito parecido com aqueles agentes surfactantes e agentes de superfície que a gente viu, sabão e detergente, e faz a desidratação celular. Ele se liga às moléculas de água presentes na célula, e quando ele sai, quando por gravidade ele é retirado, ele também leva consigo essas moléculas de água. Portanto, ele faz o que a gente chama de desidratação celular. É eficiente? É, mas nós temos outros agentes muito mais eficientes do que ele, tá certo? De todos aqueles que a gente mostrou, o detergente, o sabão, os ácidos orgânicos, obviamente o álcool ele é mais efetivo do que todos eles. Mas os que a gente vai mostrar mais para frente, aí não, eles são mais efetivos e o álcool perde a sua eficiência. Então por que a gente usa tanto o álcool 70, professor? Porque da mesma forma que ele mata menos bactérias, ele também vai matar menos células humanas. Então, o processo de intoxicação e o grau de toxicidade do álcool é muito baixo. Então, usando o álcool com uma certa constância, usando o álcool em várias partes desse processo, eu consigo gerar um processo seguro. Mas só o álcool, em uma vez só, ele é muitíssimo pouco eficiente. Tá? Por isso que a gente pede que você lave a mão e depois passe álcool. Você está usando dois agentes de controle, justamente para aumentar a efetividade desse processo. A gente sabe que o álcool 100% que é difícil de ter, até porque se você abre ele vai volatilizar, né, todo ele. Quanto mais próximo de 70%, melhor e mais efetivo. Por quê? Porque é mais tempo de ação do álcool em relação aos micro-organismos. Quanto mais alto for o teor alcoólico da substância, mais volatilidade ela vai ter. Então, você colocou, ela sai logo e a ação é pequena. Mais próximo de 70% gera um controle de baixa volatilidade com baixa ação. Então, você tem ali um ótimo. Abaixo também de 70%, então 65%, 50% de presença de álcool, você tem baixa volatilidade, mas a questão da ação e concentração é muito baixa também. Então, baixa efetividade. Então, nós sabemos que o álcool 70 é o mais interessante. Ele vai ter volatilidade, mas nem tanto, e vai ter ação, mas também nem tanto. Então, ele seria o ótimo ali, né? Então, abaixo disso, pouca efetividade, acima disso, muita volatilidade. Então, ele aumenta o tempo de contato do princípio ativo, né, que é o álcool, o, o ácido etílico, né, e é usado para aumentar, então, a efetividade de outros sanitizantes. Então, a gente não usa só o álcool 70 na mão, não é interessante. É interessante a gente lavar a mão e usar álcool 70, e depois usar uma luva, que aí a gente fecha todo esse processo quando a gente fala de produção de alimentos. Então, o álcool, por ser um solvente bastante interessante, ele vai entrar em contato com a água e vai, então, retirar essa água do interior da bactéria, né? E também ele vai ter uma ação também nas proteínas e nas gorduras presentes ali na bactéria, fazendo também ou desnaturação dessas proteínas ou até mesmo a retirada, né, e a permeabilidade das substâncias à base de gordura. Então, ele se liga muito facilmente à água, como também se liga muito facilmente a proteínas, né? Então, ele consegue fazer aí um processo de desnaturação bastante interessante. O processo de desidratação em células também acontece, justamente por essa capacidade que o álcool tem de se ligar à água com muita facilidade. Então, por gravidade, ele acaba retirando a água do meio intracelular, fazendo o que a gente chama de desidratação celular. Sem água, a célula não consegue promover as suas ações enzimáticas e metabólicas, né? A água é que faz todo esse caminho e que promove, então, toda essa fluidez dentro do processo metabólico. Sem água, você não tem ação metabólica. Eles são contraindicados porque eles fazem um processo de desnaturação de proteínas e, no caso da presença de um biofilme, eles podem aumentar a ação do biofilme. No final dessa aula, lá na próxima semana, a gente vai falar mais sobre biofilmes, tá? Então, ele não deve ser tão utilizado em bactérias que promovem biofilme. E a gente vai ver por quê no final da próxima aula. Porque, só fazendo uma explicação rápida, né, toda vez que eu tenho uma bactéria que promove biofilme, quando ela entra em contato com uma superfície, ela gera uma colônia e forma uma estrutura de um exoesqueleto, né, a proteína, que promove, então, uma maior resistência dela para agentes químicos, né, de controle.
e aumenta a velocidade de produção dessa barreira, dessa proteção, dessa barreira, né, proteica que o biofilme forma. A gente vai falar isso melhor. Bem, então daqui para frente, né, vamos falar então de agentes de controles mais efetivos, mais eficientes. Compostos quaternários de amônio. Basicamente, a gente vai encontrar os produtos quaternários de amônia em produtos de limpeza pesado da cozinha. Então, Veja Multiuso, o Mister Músculos, aqueles que a gente está acostumado lá na nossa casa, se você der uma olhadinha lá, é bem provável que eles são feitos de compostos quaternários de amônio. Também a gente vai encontrar muito em pasta dental. Então, aquelas pastas de dentes também tem um uso do quaternário de amônio. E aí, pode ler lá na embalagem que ele vai falar o seguinte, ó, não faça ingestão. É uma pasta de dente para você utilizar só no dente e na boca. Depois você tem que tirar, você não pode engolir. Justamente por causa disso, né? Ele pode gerar dano nas células, porque ele tem um alto grau de toxicidade. Apesar desse quaternário de amônio estar bastante diluído na pasta de dente, né, óbvio, ela está presente. E ela vai estar menos diluída nesses produtos de limpeza pesada que a gente usa na casa da gente, né? Veja Multiuso, como o professor falou, Mister Músculos, normalmente tem essas substâncias. Pode ser que possa ter feito alguma alteração na sua composição, mas normalmente eles são encontrados nesses produtos. E aí a gente não recomenda, né, usar Veja Multiuso, Mister Músculo em nenhum alimento, justamente porque você pode gerar toxicidade pela presença de substâncias bastante efetivas, como os quaternários de amônio. Eles vão gerar dano, né, na membrana externa dessas bactérias, vão gerar também processo de oxidação e geração de radicais livres nas camadas fosfolipídicas, né, na presença de gordura nas células, gerando esse processo de oxidação, vão gerar então a quebra, vão gerar dano nessas estruturas, né? Interferem também no processo metabólico, justamente porque eles vão gerar dano nas organelas das células, né? E vão ter uma ação aí bastante forte, microbicida, em bactérias gram-negativas e bactérias gram-positivas. Então, eles são muito eficientes em relação às bactérias, tá? Tem ação fungicida, amebicida e vinicida, bastante efetiva. Então, eles são bastante fortes, né? E promovem também espuma na sua ação, justamente para a gente saber onde ela está atuando, em que local ela está agindo. Elas geram espumas e isso é uma coisa interessante, né? Mas são bastante tóxicas, então a gente tem que ter cuidado na manipulação desses produtos para que não possa gerar qualquer tipo de contaminação, para quem consome o alimento ou para quem manipula esse alimento, tá? Então a ação deles é tanto na parte das organelas quanto no citoplasma. Eles vão gerar danos bastante significativos ali, justamente porque eles vão agir sobre a camada de fosfolipídios, gerando oxidação lipídica e degradação de lipídios dentro da célula. Compostos fenólicos, tá? Também vai ter em pasta de dente, em produtos de limpeza pesada, os compostos fenólicos, tá? Normalmente o principal fenol que se usa é o ácido carbólico, que é um produto altamente concentrado e que tem uma efetividade muito grande. Ele vai promover desnaturação proteica, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma proteína e vai mudar a sua composição espacial. Fazendo isso, você muda a funcionalidade dessa proteína. Então, ele vai agir muito sobre proteínas, tá? E vai causar lesões bastante graves nas membranas citoplasmáticas, principalmente nas proteínas transportadoras do citoplasma. Vão inativar enzimas intracelulares, vão gerar danos em DNA, RNA de bactérias, então eles são realmente bastante efetivos, bastante eficientes. Isso Eles no vão bicho, gerar... professor. Oi, querido. Oi. Isso no bicho, certo? Tipo, na carne já, por exemplo, uma proteína cortada já, por exemplo, sem a epiderme. Não, ó, a gente não deve usar esse produto na nossa cozinha, viu? Tá. Só em limpeza pesada. Por quê? Porque da mesma forma que ele gera dano na bactéria, ele vai gerar dano nas nossas células. Então, se eu quiser, por exemplo, vou pegar lá um produto que tem compostos fenólicos, né? Tem um ácido carboxílico lá. E vou fazer uma limpeza de uma bancada, limpei. Ela vai ficar maravilhosa em termos de micro-organismo. Vai
matar ali grande parte dos micro-organismos que estão ali presentes. Mas se ela entrar em contato com a minha carne e eu consumir esse alimento contaminado de ácido carboxílico, da mesma forma que ele vai matar as bactérias, ele também vai matar as minhas células do trato gastrointestinal. Então eu vou ter uma dor, uma queimação, né? Se eu não for para o hospital para fazer uma lavagem estomacal, eu posso, em concentrações maiores, gerar até a morte desse indivíduo, tá certo? Então, assim, quando a gente fala em relação às proteínas presentes nos alimentos, você também vai ter o processo de desnaturação. Muitas vezes você tem até a mudança de cor e consistência do produto, justamente pela alta efetividade desse ácido carboxílico, né, dos compostos fenólicos. Então, isso é um agente de controle que a gente vai utilizar onde? No hospital, a gente vai utilizar onde? Em necrotérios, a gente vai utilizar em locais onde você vai passar aquele produto e quem está passando está com todos os EPIs ali sendo utilizados. Quem está fazendo a sanitização vai gerar algum tipo de dano, tá? Então vai gerar ali uma coceira, que é justamente... Professor, Oi. repete, deu uma travadinha. Ah, tá. Então, assim, quando é que a gente usa o ácido carbólico, que é o composto fenólico? Quando eu quero fazer uma limpeza pesada, ok? E eu não posso utilizá-lo em superfícies que entrem em contato direto com o alimento ou diretamente no alimento. Por quê? Porque ele é altamente tóxico. Da mesma forma que ele mata as bactérias com bastante eficiência, ele vai matar as células humanas também com bastante eficiência, tá certo? Então, por exemplo, estou lá fazendo a higienização de uma indústria com ácido carbólico. Eu tenho que estar com todos os EPIs em dia. Porque se tocar na minha pele, vai queimar. Se eu utilizar e bater no meu olho, vai me cegar. Ok? Então, professor, mas ele é tão eficiente, por que eu não uso na cozinha? Por causa disso, porque ele também é altamente tóxico. Você imagina, eu faço uma limpeza com ácido carbólico numa faca, ela vai ficar limpíssima, com certeza, em termos de micro-organismo, zero micro-organismo. Mas, se eu pego essa faca e uso para cortar um alimento, e alguém come esse alimento, ele vai passar mal, né? Começa com uma queimação no estômago, depois pode gerar até sangramento, né, uma úlcera, justamente por quê? Porque ele vai fazer a quebra de todas as proteínas estruturais daquela célula do tecido humano, como ele faz também com as bactérias, entendeu? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então por que você está mostrando aqui, professor? A gente está mostrando agentes de controle que podem ser utilizados tanto na cozinha quanto num hospital, num necrotério, né? Em locais onde o processo de higienização é extremamente importante e que o uso de agentes de alta efetividade são recomendados. Na cozinha a gente não faz isso. Só se você quiser fazer uma limpeza muito pesada, mas também depois você tem que fazer uma higienização completa para retirar o 100% desses resíduos, desses agentes da área, porque se entrar em contato com o alimento, vai gerar dano a esse alimento e vai gerar dano a quem consumir esse alimento. Beleza? Tranquilo? Deu para ouvir aí, João? Tranquilo? Beleza? Qualquer coisa o professor repete, tá bom? É porque realmente aqui em casa eu tô com 2 filhos estudando, né, também, e aí todo mundo usa a internet ao mesmo tempo, aí complica. Mas eu acho que está dando tranquilo para a gente falar, para a gente conversar. Então vamos lá. Então, esses compostos fenólicos são utilizados também em produtos de estética, né? Para fazer do enfim, para pegar cabelos encaracolados e transformá-los em lisos, né? Justamente porque ele afeta a mesma estrutura das proteínas, né? Fazendo novas pontes de sulfeto e aquilo que tinha era uma espiral em termos de proteína pode ficar algo mais linear, tá certo? Então é utilizado também em produtos de estética para fazer o alisamento de cabelos e pelos e tudo mais, que são a base de proteína, né? Então veja que lá na estética a gente tem que ter todo cuidado também, porque se bate no couro cabeludo, machuca, queima, né? Então a mesma coisa acontece aqui nos produtos de limpeza. Muito cuidado. Então eu uso na cozinha, professor? De preferência não.
Então, por que você está mostrando? Justamente para mostrar para você que o que a gente usa na cozinha são os produtos menos eficientes. São aqueles que vão gerar menor dano, tá bom? E olha lá, os halógenos, ou halogênios, né? São produtos também bastante eficientes, mas nos produtos que são utilizados na cozinha estão bastante diluídos, portanto a gente pode utilizar sem problema. Então são extremamente efetivos em bactérias, fungos, esporos e vírus, tá? Eles têm uma ação eles se ligam, né, no aminoácido tirosina, que é muito importante no processo principalmente de transcrição gênica, e fazem então a tirosina perder a sua funcionalidade, portanto, não mais fazer a transcrição gênica. E promovem a oxidação também nos grupos sulfidrilas, né, que são aqueles onde você tem o átomo de enxofre, né, e, portanto, é onde geram as substâncias à base de amônia, tá? Então, ali ele vai fazer dano nessa área. Então, ele está relacionado com aminoácidos. Olha lá, um dos importantes é o iodo. Então, o iodo puro e sob alta concentração é altamente tóxico. O iodo que a gente utiliza para fazer curativos e tudo mais, ele está bastante diluído no produto e eles são mais indicados para fazer ação clínica mesmo, de trabalhar com cortes, feridas, né? Onde você faz a limpeza e a desinfecção de feridas. É mais utilizado na clínica e pouco utilizado na cozinha. Até porque também o iodo tem uma característica tintorial. Toda vez que eu uso iodo, ele cai numa roupa, ele vai manchar. Toda vez que eu uso iodo, ele bater num material de aço inox, ele também mancha o aço inox, mancha ácido. Então ele é muito pouco utilizado na cozinha. Mas se ele for bastante diluído, ele até é bastante interessante, como é no caso das feridas que a gente usa, né? A gente usa muito iodo em casa para limpar ferida, para desinfeccionar feridas, né, e cortes. Então ele é bastante efetivo. Na cozinha menos, porque ele tem toxicidade, como a gente falou. Ele vai agir bastante na transcrição gênica, porque ele vai mexer bastante no tirosina. Então, olha lá, ele vai mexer, né, nos grupos sulfidrila da tirosina, fazendo com que ela perca a sua eficiência, ela vai perder a sua efetividade e funcionalidade. O cloro. Mas a gente usa cloro na cozinha? A gente usa, com certeza, hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio, sem problema algum. Mas a gente usa em concentrações muito pequenas. Se você for dar uma olhada naquela água sanitária que você tem na sua casa, é bem provável que naquele 1 litro tenha 1% só de hipoclorito de sódio, ou hipoclorito de cálcio. Normalmente é hipoclorito de sódio, né? Por quê? Porque se você usar concentrações muito altas, eles são muito eficientes. Então a gente tem que diluir bastante para que a gente possa ter uma ação menor, mas também baixa toxicidade, né? Então a água sanitária a gente usa sem grandes problemas. Mas se a gente for ver, naquilo ali tudo só tem 1% de hipoclorito de sódio, tá? Então a gente tem o hipoclorito de cálcio que é sólido, né? A gente usa muito em piscinas, né? Quem tem piscina sabe. Vai usar cloro na piscina, usa o hipoclorito de cálcio. Por quê? Porque ele volatiliza menos. O hipoclorito de sódio é muito volátil, tá? Então, aquele da água sanitária, na hora que a gente abre, se tiver mais do que 1%, você começa a sentir um cheiro muito forte. Por quê? Porque ele é muito volátil, o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de cálcio é menos volátil, tá? Então, normalmente, o hipoclorito de sódio é em substância líquida e o hipoclorito de cálcio em substâncias sólidas, tá? E ele é muito eficiente, porque ele realmente vai conseguir ter uma ação de quebra de proteínas e agir muito em aminoácidos como a tirosina, que são muito importantes para os micro-organismos. Então, por exemplo, o hipoclorito de sódio, ele é bastante efetivo, né? Se a gente for ver em termos, por exemplo, de leveduras, ele é bastante interessante, né? Tem uma funcionalidade bastante interessante. Em termos de Staphylococcus aureus, ele também é bastante interessante. Em termos de bactérias como a Pseudomonas, ele também é muito efetivo. Então, ele é um produto barato, porque o hipoclorito de sódio é muito barato, tem um acesso muito grande para todas as pessoas, pode ser utilizado em casa e tudo mais, e o grau de diluição nos produtos que são vendidos é muito baixo, portanto ele tem pouca toxicidade, e ele tem efetiva ação, né? Então por isso a gente usa bastante o hipoclorito de sódio na cozinha, tá certo? Devido a essa diluição dele ser muito grande,
e aí tem uma efetividade menor e baixa toxicidade, e mesmo nessas concentrações ele ser bastante efetivo em relação a bactérias e leveduras. Ok? Tranquilo? Então o hipoclorito de sódio é muito tóxico, mas se a gente diluir ele como a gente faz na água sanitária, ele se torna então com baixa toxicidade. E a gente diluir ele mais ainda em água, porque quando a gente, por exemplo, pega uma alface e vai fazer diluição em água sanitária, é 1 colher de sopa para cada litro. São 10 ml para cada litro, é 10 para 1. Então a gente já está com o produto diluído na água sanitária. E dilui mais ainda, a gente diminui a efetividade dele, mas também diminui a toxicidade, tá? Então é um produto que tem, mesmo nessas concentrações muito baixas, uma boa efetividade. É o produto mais utilizado na cozinha para a gente fazer limpeza não só de alimentos em concentrações muito baixas, mas também de estrutura. A gente limpa muito chão, a gente limpa teto, limpa parede com água sanitária, mas uma concentração maior, tá? Então, para limpar, para fazer a sanitização de alimentos, a gente usa 1 colher de sopa. Para fazer a sanitização de uma parede, a gente pode utilizar um copo de 100 ml, na mesma quantidade de água. A gente aumenta a concentração do produto e aumenta a efetividade, mas também aumenta a toxicidade. Então, na hora de usar, tem que ter cuidado, porque se pega na mão, ou se pega no olho e tal, pode gerar algum tipo de dano, tá? Pode gerar algum tipo de incômodo, ou até mesmo algum tipo de, enfim, de dano mesmo na pele do indivíduo. Ok? Tranquilo? Metais pesados, nossa, esses aí são muito tóxicos. Por quê? Eles são muito pequenos. E eles entram na célula e causam danos ali bastante grandes, né? Principalmente em proteínas, gerando desnaturação proteica. Então, os metais pesados, eles devem ser utilizados, não devem ser utilizados na cozinha. A gente deve tirar os metais pesados da cozinha, justamente pelo alto grau de toxicidade que esses produtos têm. E a gente usa onde? A gente usa, por exemplo, em feridas. O mertiolate, por exemplo, que a gente usa muito cloreto de mercúrio. Né? Na minha época, a gente utilizava muito mertiolate. Hoje tem outros produtos à base de sulfeto de cobre, nitrato de prata, que são também bastante eficientes e são utilizados juntos com, por exemplo, o cloreto de mercúrio, que é o mertiolate. Então a gente usa em quê? Em feridas, para fazer a sanitização e higienização de feridas. Mas se a gente for sanitizar um alimento com metal pesado, a chance da gente contaminar esse alimento, gerar contaminação para o manipulador e para quem consome aquele alimento é muito grande. Tanto que a gente não pode utilizar mais na cozinha panela de cobre, justamente porque você pode liberar o sulfeto de cobre e isso entrar no alimento e gerar contaminação para quem consome o alimento e quem consome o alimento. Tá certo? Metais pesados são muito, muito, muito tóxicos. Olha lá, a gente tem aqui uma célula, né, de uma bactéria, a gente tem aqui uma bactéria, na verdade, uma célula, portanto, uma bactéria, e foi tirada aí uma foto num microscópio de alta definição e tunelar, né, onde a gente tira só a silhueta da bactéria, e esses pontinhos aí brilhantes são os metais pesados. Então veja o tamanho do metal pesado. Né? Eles entram pela membrana citoplasmática sem problema nenhum, não existe barreira para eles. E eles vão danificando todas as proteínas que estão ali presentes, porque eles fazem degradação de proteínas e desnaturação de proteínas. Né? Vão mexer aí na estrutura espacial dessas proteínas e aminoácidos. Então eles são muito pequenininhos e eles vão a qualquer lugar. Eles chegam a qualquer ponto, por isso eles têm uma efetividade tão grande e uma toxicidade tão grande em relação às bactérias. São ação bactericida mesmo. São utilizados muito em biofilmes, justamente pelo seu tamanho diminuto, que consegue passar por aquela barreira que o professor falou, e consegue matar as bactérias que estão ali embaixo sem problema algum. Aldeídos, né? Então as substâncias à base de aldeídos também são altamente tóxicos, né? E possuem uma toxicidade muito grande. Por quê? Porque eles vão gerar modificação principalmente em aminoácidos, de composição espacial, então esses aminoácidos vão perder sua funcionalidade, as proteínas que são compostas por esses aminoácidos vão perder sua funcionalidade, né? A gente utiliza muito em produtos de limpeza, né? Que é o caso, por exemplo, do formaldeído ou glutaldeído, né? O formaldeído é um gás, né? O formol, e o glutaldeído um líquido, né? Então eles também são utilizados na estética para fazer mudança comportamental de proteínas, né? Fazendo o cabelo
encaracolado ficar liso, né? Também são utilizados, formol. São utilizados também para fazer a estabilidade, né, e gerar maior tempo de armazenamento de tecidos proteicos, né? No caso de cadáveres e peças de anatomia, se utiliza um formol justamente por isso. Por quê? Porque ele vai matar vírus, bactérias, qualquer leveduras, qualquer tipo de agente de degradação de matéria proteica. Por isso eles são utilizados para fazer esse armazenamento de cadáveres, de peças de anatomia. Agem também bastante sobre vírus encapsulados ou não. Por quê? Porque eles vão alterar alguns aminoácidos presentes nas fitas de DNA e fazendo então a degradação desse DNA, levando o indivíduo à morte, né? A bactéria, o micro-organismo à morte. Da mesma forma também que quando eles entram em contato com células humanas, vai acontecer a mesma coisa. Eles vão degradar esse DNA e aí vão tornar essas células inviáveis. Quimioesterilizantes, né, que é o caso do óxido de etileno, um gás altamente tóxico, né, tem um poder aí de alquilação, que seria a mudança, né, de algumas posições de radicais de aminoácidos, gerando a desnaturação proteica, né, mas tem também uma capacidade de explosão muito grande pela alta presença de oxigênio. Então, se você usar na cozinha, você pode explodir a cozinha, uma quantidade muito pequena, quando próxima a uma fonte de calor, pode explodir a cozinha. Por isso a gente não usa na cozinha também. Mas tem uma ação microbicida, mas principalmente microbicida muito alta, mata até esporos. Então é um produto muito eficiente, porque tem uma alta toxicidade, né? Tem uma penetração por ser um gás muito grande e tem uma ação esterilizante. Mata tudo, qualquer tipo de ser vivo. E o ser humano é um ser vivo, né? E as células humanas são células que podem ser destruídas também nesse processo. Então ele faz alteração de alguns radicais ligados a alguns aminoácidos, gerando então alteração da proteína, espacial da proteína, fazendo a desnaturação proteica. Agentes oxidantes, né, são do grupo dos peróxidos, são substâncias à base de oxigênio que são altamente redutoras e promovem então degradação, principalmente de proteínas, mas qualquer tipo de substância, né? Então, qualquer substância que tenha uma certa atração ao oxigênio, elas vão ser bastante degradadas pela presença dos agentes oxidantes, tá? Um agente oxidante muito utilizado é a água oxigenada. A água oxigenada é um agente oxidante, né, que seria o H2O2, a água oxigenada. Por quê? Porque ela aumenta o potencial de oxidação do oxigênio que está ali presente, né? São altamente oxidantes, né? Então, quando você pega, por exemplo, água oxigenada, a gente usa para fazer a limpeza de ferimentos. Por quê? Porque vai matar bactérias, ele vai oxidar as bactérias e vai gerar um poder de quebra pela presença do oxigênio muito grande, né? Quebra de proteínas, de gorduras. O oxigênio pode se ligar a qualquer uma das substâncias, desde que elas estejam desemparelhadas, e gerar, então, aí a quebra dessas ligações, tá? Então, a gente chama de catalase, tá? Algumas enzimas presentes em matéria orgânica, quando na presença da água oxigenada, você tem a formação de água e oxigênio. Então, o resíduo do processo final, ele não é tóxico, mas a ação é muito, vamos dizer assim, forte, o processo de oxidação. Por isso que matam bactérias com muita facilidade. Então, por exemplo, você tem um ferimento, você usa água oxigenada, o que vai acontecer? Você vai matar as bactérias que estão ali, dói, né? Porque também vai gerar um certo dano às células do tecido, mas rapidamente aquilo que antes era tóxico vira algo inócuo, que é água e oxigênio. Por isso, quando a gente passa água oxigenada, gera aquela espuma, dói no começo e depois não dói mais. Justamente porque essa catalase, que é a enzima que está presente no nosso tecido, e ela é presente em matéria orgânica, ela promove essa destruição da H2O2 em H2O e oxigênio, tá certo? Então, quando a gente vê aquela espuma saindo, está se formando água ali e está saindo oxigênio. Então, sem problema. Mas antes de acontecer isso, você tem muita morte ali de células, tanto do tecido humano quanto de bactérias. Por quê? Porque essa ação de oxidação acontece lá nas mitocôndrias.
e aí vão fazer o dano no tecido mitocondrial. E as bactérias sem mitocôndrias não conseguem fazer o processo de obtenção de energia. E aí elas vão morrer, inevitavelmente. Tá? A mesma coisa também acontece nas nossas células, quando na presença de água oxigenada, nós vamos ter degradação de tecido nas mitocôndrias e pode ter morte celular também. Só que essa ação é rápida, justamente pela catalase, que promove, então, a alteração dessa substância em água e oxigênio. Agentes oxidantes, como os peróxidos de benzoíla e os ácidos peracéticos, também são altamente oxidativos e promovem essa ação de oxidação de proteínas, de tecido orgânico, de gorduras, promovendo então a quebra dessas estruturas de organelas, membranas citoplasmáticas, justamente por essa ação de oxidação bastante efetiva, né? E são extremamente eficientes e altamente tóxicos, obviamente, né? Então eles vão se ligar a substâncias que vão entrar, deveriam estar dentro da célula e vão se ligar também a substâncias intracelulares. Essa ligação ela é extremamente estável e essas estruturas então vão perder sua funcionalidade. Isso pode acontecer então uma ruptura de algumas estruturas ou até mesmo a inativação de algumas organelas dentro das bactérias. Então elas também são altamente eficientes e também, portanto, altamente tóxicas, como a gente já falou, né? E aí a gente entra agora, moçada, nos agentes físicos, a gente deixa para a semana que vem. Pode ser? Tranquilo? Então, bastante coisa, né? Bastante informação, bastante informações. Então, eu acho melhor a gente dar uma paradinha agora, continuar na semana que vem. Aí, na semana que vem, a gente fala de agentes físicos. Então, falamos de agentes químicos, né? As 10 famílias, sendo que aquelas mais tóxicas a gente não usa na cozinha, por razões óbvias, e aquelas menos eficientes, menos tóxicas, que a gente vai utilizar na cozinha. Por isso a necessidade, então, de várias barreiras do uso dessas substâncias várias vezes durante o processo de produção, para gerar uma efetividade do processo. Tá bom? É isso, moçada. Dúvidas, questionamentos para a nossa atividade de hoje. Obrigado aí pela atenção de vocês, quem participou da nossa aula, quem também não participou agora. Essa aula está sendo gravada, obviamente, e aí será disponibilizada o mais rápido possível para vocês lá no mundo, tá bom? Obrigado aí pelas perguntas, Obrigada, continuem assim, professor Dora. eu tenho Ok, João, obrigado aí pela ajuda. Diga. É para entregar na quinta, certo? Deixa eu te perguntar. A última questão, ela tá falando. Eu não entendi muito bem a última questão. A última questão. Peraí, deixa eu finalizar aqui a nossa aula. Aí eu vou parar de gravar e a gente vê isso aí direitinho.